Feliz sábado a todos os integrantes do grupo Estude Profecia. Meus queridos, hoje nós iremos estudar um tema que eu diria, para a compreensão das profecias e compreensão da graça de Deus, ele é um tema talvez o mais importante que nós estudamos até hoje, correto? Antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria de convidar você para abaixar a sua fronte para nós fazermos uma oração, pedindo a direção do Espírito Santo. Vamos orar então. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por este dia de vida que o Senhor nos concedeu, porque hoje é o seu santo sábado, o dia do repouso, o dia de nós lembrarmos que o Senhor é o nosso Criador e o nosso Redentor. Pedimos agora, Deus Todo-Poderoso, perdão para os nossos pecados, que não haja separação entre nós e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para compreendermos a grande e maravilhosa verdade que iremos aqui hoje estudar. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a semana passada, nós estudamos com vocês, né, e esclarecemos algumas dúvidas do que era a lei de Deus e a lei de Moisés. E este é um tema muito importante, inclusive o estudo da semana passada, ele foi muito significativo, porque muitos cristãos de qualquer denominação cristã, né, de qualquer religião cristã, né, qualquer placa de igreja, muitos cristãos sinceros não sabem essa diferença, né, do que é a lei de Deus e do que é a lei de Moisés. E muitos não guardam a lei de Deus, não é por mal, é por ignorância, né? E ignorância também não é palavrão, e ignorância também não é pecado, é simplesmente ignorância. A pessoa ignora, né, quais são os mandamentos de Deus, fazendo uma confusão entre lei de Deus e lei de Moisés. Muito bem, o estudo de hoje ela é muito importante para nós entendermos alguns aspectos que nós iremos aqui estudar com vocês. Veja bem, hoje nós iremos estudar a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, aquele que nós vimos a semana passada, que foi escrito em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e Deus pediu para Moisés, tá, colocar ele dentro da Arca da Aliança, onde tinha ali o maná e onde tinha também a vara de Arão que floresceu. E nós vimos, então, no estudo da semana passada, que Moisés escreveu uma lei, tá? Vai acompanhando o estudo conosco, porque nós vamos estudar com vocês e mostrar para vocês, dentro de algumas semanas, o que é a lei de Moisés e qual é a lei de Moisés, tá bom? Então, vamos compreender essa questão. Hoje é os 10 mandamentos da lei de Deus, tá certo? Então, eu gostaria já de colocar aqui compartilhamento de tela, para que você possa, junto comigo, acompanhar o tema de hoje. Então, vamos lá. Bom, o estudo de hoje é uma introdução, e é importante que nós leiamos essa introdução e que nós a entendamos, correto? Aqui diz assim: Deus possui somente uma lei que governa todo o universo criado por ele, todo o universo. Esta lei escrita por Deus é imutável, e não há poder nos céus ou na terra que possa desafiar a Deus ou sequer mudar um só mandamento sem sofrer as consequências dessa ousadia. Por quê? No estudo do livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos ver que esta lei que nós vamos estudar hoje, os 10 mandamentos, é a norma do juízo. Correto? É a norma do juízo. Muito bem. A lei, a eterna lei de Deus, 10 mandamentos,
reflete o caráter amoroso de nosso Deus. É isso que nós temos que compreender. Os 10 mandamentos, ele reflete o caráter amoroso do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor e Salvador. Então, a lei de Deus reflete o caráter amoroso de Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor e Salvador. Louvado seja o nosso Deus de eternidade em eternidade. Muito bem. Então, sem mais delongas, né, antes de eu mostrar para vocês a lei de Deus, como é a lei de Deus na Bíblia, tá certo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, e lesse comigo. Olha aqui, a minha Bíblia está aberta, né? Em Gênesis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Vamos ler então. Aqui está escrito. Eu estou usando a tradução Almeida Revista e Atualizada. Aqui está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muito bem. O que eu gostaria de comentar aqui, nesse versículo aqui com vocês? O único versículo que mostra que a lei de Deus já existia antes que houvesse pecado é este que nós acabamos de ler. Certo? Aqui não havia pecado no mundo, e este versículo é a única referência na Bíblia da existência dos 10 mandamentos, da lei de Deus, antes que houvesse pecado. Aqui na Bíblia, o pecado entrou no capítulo 3, olha aqui, ó, a queda do homem. O pecado entrou aqui, no capítulo 3. Nós estamos lendo o capítulo 2, versículo 1 ao 3. Muito bem. Estando isso entendido, correto? Estando isso entendido, nós vamos então agora convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Muito bem. Aqui está a transcrição aqui no slide do primeiro mandamento, mas você pode acompanhar na Bíblia. Você pode ver que no slidinho aí está o primeiro mandamento, mas eu vou abrir minha Bíblia aqui, ó, e vou ler na Bíblia, correto? Então, vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 20. Aqui está escrito, olha só, capítulo 20, versículo 3, é onde está o primeiro mandamento. Aqui diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, meus queridos. O primeiro mandamento, Deus, ele proíbe que nós tenhamos outro Deus diante dele, porque a razão é lógica. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. Então, o primeiro mandamento, nós não podemos ter outro Deus diante de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Por que Deus aqui, ele usou no plural? Porque Deus sabe que o homem pecador, que o mundo, após ter caído em pecado, o homem tem aquela tendência de idolatrar, substituí-lo por dinheiro, substituir pela esposa, né? E se você é mulher, substituir pelo marido, pelos filhos, tá? Pelo trabalho, pelos bens materiais, tá certo? Pelas riquezas. Então, nós não podemos, pelos ídolos, né? Cantores, né? Jogador de futebol, o que mais nós podemos colocar aí? Tá? Pastores de igreja, né? Padres, bispos, ninguém pode estar no lugar de Deus na nossa vida. Primeiro é Deus, em tudo, em tudo. Não terás outros deuses diante de mim. Muito fácil. O segundo mandamento é Êxodo capítulo 20, versículo do 4 ao 6. Vou ler aqui na minha Bíblia. Está aqui, ó. Vamos ler na Bíblia. Apesar que está transcrito aí na tela, mas eu prefiro ler na Bíblia.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento, ou seja, do versículo 4 ao 6. Vamos entender, então. Aqui Deus diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Aí você fala, nossa, então a gente não pode fazer imagem de jeito nenhum, nenhuma representação artística, nenhum quadro. Então quer dizer que nós não podemos pintar um quadro, né? Não podemos fazer desenho de nada. Não é isso que o mandamento está falando. Por que Deus pede, então, para a gente não fazer imagem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra? Correto? Olha o versículo 5. Vamos ler o texto dentro de um contexto. Não tirar o texto dentro de um contexto para criar um pretexto. Vocês estão entendendo? Se eu lesse somente o versículo 4, eu poderia aqui até começar a falar mal de quem tem talento artístico, tá? De quem faz imagem de escultura para vender, porque tem muitos artistas, artesãos, né? Que pode fazer um cavalinho para vender numa feira, né? Aí você vai lá na feira comprar tomate, vê o cavalinho, vê uma corujinha, você acha bonitinho. Você quer levar para sua casa para enfeitar alguma coisa. Deus não é contra isso. Tá certo? Se eu lesse só o versículo 4, eu estaria criando um pretexto. Agora observa, vamos ler o texto dentro de um contexto. Por que nós não podemos fazer imagem de representações do que tem nos céus, na terra e nem nas águas debaixo da terra? Não as adorarás e nem lhes darás culto. Tá vendo? Então Deus não é contra as artes. Ele é contra você ir lá na feira, comprar um cavalinho, uma corujinha, um camelinho, tá certo? Um jacaré, e achar que aquilo ali é superior a você. Você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Correto? Então você não pode adorar aquilo. Você não pode fazer imagem para adorar. É isso que Deus está querendo dizer. Então, ó, não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, vamos prestar atenção nisso. Deus aqui está dizendo que é teu, ou seja, que é nosso. Eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui. Você quer ser de Deus? Deus está querendo se aproximar de você. Ele está querendo dizer, eu sou o teu Deus. Você vai mandar ele embora da sua vida? Praticando adoração de culto a imagens? Você vai mandar ele embora? Não, de maneira nenhuma. Então vamos entender, ó. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, vírgula, Deus zeloso, vírgula, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha, tem uma coisa que eu preciso dizer para você, tá bom? Não leva a mal, é para o teu bem. Se você pratica idolatria, o próprio Deus está dizendo, tá, que este tipo de prática aborrece ele. Aborrece mesmo. Tá certo? Uma pessoa que está aborrecida é pior do que triste. Às vezes você está triste, mas se você aborreceu, é porque você cansou de ficar triste. Cansou de olhar para aquela pessoa e dizer, olha, sai, não faça isso, pare com esse tipo de prática. É o que Deus está querendo dizer aqui. No versículo 5, Deus falou que quer ser teu, ou seja, nosso. Vamos ler de novo? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor
teu Deus. Olha só. Deus aqui, ele está praticamente se humilhando, dizendo para o ser humano pecador, não faça isso, eu sou o teu Deus. Aí ele diz, Deus zeloso, eu zelo por você, sou eu que mando a chuva, não é santo nenhum. Não pratique idolatria, sou eu que mando a colheita, né? E ele diz aqui, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que isso que significa? Que Deus, ele visita o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, a idolatria é um pecado que o pai e a mãe ensina para o filho, e o filho ensina para o neto. Impressionante, né? Tá vendo? E Deus diz aqui que ele visita essa iniquidade dos pais nos filhos. Por que ele diz até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem? Você já vai entender, porque no versículo 6, ele disse assim, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem. Então, a idolatria, se você está vendo esse estudo, entendeu o estudo e pratica idolatria, e você para a idolatria, na sua geração, Deus está querendo dizer, tá, que ele vai fazer misericórdia daí para frente até 1000 gerações suas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, na realidade? Que a misericórdia dele para o pecador que se arrepende e entende que a idolatria, além de ser uma burrice, uma estupidez, porque nós não temos outro Deus a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Você está entendendo? As três pessoas da divindade é um só. Você fala, olha, eu não consigo entender a Deus. Não tem problema. Nós vamos estudar com você o que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar isso aí com você. Você vai entender. Tá bom? Mas entenda o que Deus quer de você aqui. E a misericórdia dele, para aquele pecador que para a idolatria, é muito maior. Tá certo? Porque Deus não deixou ainda, veja bem, Deus não deixou ainda de abençoar aqueles que o afrontam praticando idolatria, cultuando imagens, cultuando homens, tá certo? Colocando outras pessoas, dinheiro, na frente dele. Ainda não, mas nós vamos estudar no Apocalipse que a ira de Deus vai chegar nessa terra. Os homens serão julgados. Lembra do estudo das 2.300 tardes e manhãs, que Jesus já começou o julgamento? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos estudar agora o terceiro mandamento, tá bom? Vamos lá. Terceiro mandamento é Êxodo capítulo 20, versículo 7. Aqui está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é isso? O que é tomar o nome de Deus em vão? Piadinha com o nome de Deus. Não se faz piada com o que é sagrado. Certo? Não se faz piada com o que é sagrado. Eu vou dizer para você, quando uma pessoa, amigo seu, parente, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser marido, pode ser pai, seu pai, sua mãe, chegar assim para você e falar, vem cá que eu vou contar uma piadinha. Então, lá no céu, Deus, você fala, pode parar. Olha, não faça isso. Por quê? Não tome o nome do Senhor Deus, teu Deus, em vão. Tá certo? O que significa, então? Aonde se aplica mais este mandamento? Vou explicar. Então, ó, piadinha você já entendeu. Outra coisa. Sabe? Ai, meu Deus. Tudo é ai, meu Deus. Né? Cachorro latiu. Ai, meu Deus. Né? Bateu a porta. Ai, meu Deus. Né? O nome de Deus não pode ser tomado em vão. O judeu, o escriba, ele tinha tanta reverência ao escrever o nome de Deus, que ele mudava a pena para poder escrever. Tá certo? Ele mudava, ele não escrevia o nome de Deus com a mesma pena que ele escrevia
transcrevia os livros sagrados. Só para vocês terem uma ideia, tá? De como é sagrado o nome de Deus. A outra forma, mais grave, que a gente não pode usar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, é esta que eu vou explicar para vocês. Você quer ver um exemplo? Tem cristão, não sei se você conhece alguém assim, que diz que é cristão, tá certo? Mas de vez em quando pula cerca. De vez em quando destrói com a língua a vida alheia do próximo. Vou fazer uma pergunta para você. Isso é ser cristão? Não. Tá certo? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Olha, tem muito ateu, que não quer saber de Deus por causa do mau testemunhos de cristãos que tomaram o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é a mesma coisa nessa analogia que eu vou explicar para você. Vamos supor que seu sobrenome aí seja, vamos pegar Souza, um exemplo, o Silva, né? Seu pai e sua mãe passou esse nome para você, tá? Seu pai e sua mãe são pessoas honradas. Aí você vai para a vida do crime, vai traficar droga, vai matar, vai roubar, né? O que você fez com o nome do seu pai e de sua mãe? Sujou o nome do seu pai e de sua mãe. É a mesma coisa o que esse terceiro mandamento está querendo dizer. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Não tomarás o nome do Senhor. Deus não está obrigando ninguém a servir Ele. Não está obrigando ninguém a aceitá-lo. Mas se você o aceita de livre e espontânea vontade, não tome o nome dele em vão. E ele diz aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Mais uma vez, é a segunda vez, tá, que a gente está ouvindo que Deus está dizendo que ele é nosso. Eu sou o teu Deus. Mais uma vez, segunda vez. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é não terá por inocente? Olha, no mundo cristão hoje, meus queridos, tá? Tá difícil algumas coisas, sabe? Tem cristãos, líderes religiosos, que pregam assim: Deus não condena ninguém, não. Condena sim. Olha o que esse versículo fala. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se ele não tem por inocente, então ele tem por culpado. Ah, Deus não condena ninguém. Condena sim. Deus não julga ninguém. Julga sim. O que é que nós estudamos no livro de Daniel? Quando que terminou as 2.300 tardes e manhãs, em 1844. Mais precisamente, em 22 de outubro de 1844. Correto? Essa é a data. Então, desde 1844 para cá, Deus está julgando. Julgando com que lei? Com essa que você está estudando agora. Tá bom? Esta lei aqui, os 10 mandamentos. Não é a lei de Moisés, não. 10 mandamentos não é a lei de Moisés. Lei de Moisés não foi escrita por Deus. A lei de Moisés foi escrita por ele. E nós vimos a semana passada. Esta é a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra pelo dedo dele, de ambos os lados da tábua. Vamos continuar. Esse é o quarto mandamento. Olha só. O quarto mandamento da lei de Deus é aquele que aparece, olha só, que coisa interessante, hein? Louvado seja Deus, né? Porque Deus, ele não esconde nada da gente. Olha só, onde o quarto mandamento aparece. Olha aqui, ó. Gênesis, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Antes do pecado. Por que o quarto mandamento aparece lá antes do pecado? Ora, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não existia pecado. Olha aqui, ó. Aí você pensa assim, ora, mas eu pensei que esse negócio de sábado era negócio de adventista. Não é, não. Não tinha adventista
quando Deus criou os céus e a terra. Vamos ler de novo? Olha aqui, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E havendo Deus, e abençoou Deus o dia 7º, e fez o quê? Além de abençoar, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí você fala, mas, Paulo, nós vamos ter um estudo só disso. Vamos entender. Hoje, olha aqui o quarto mandamento. Deus já sabia que a humanidade ia mudar a lei de Deus, lá no livro de Daniel, ó. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Pega só a Bíblia agora, Daniel, capítulo 7. Eu estou fazendo você relembrar algumas coisas que nós já estudamos lá no livro de Daniel, tá? Olha só. Lembra aquele poder, aquele chifre pequeno, que tinha uma boca, que falava com blasfêmia, falava com insolência, afrontando Deus? O livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Olha aqui, ó. Daniel 7, 25. Vamos ler aqui, ó. Aquele poder lá, o chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós vamos estudar em Apocalipse. A mudança da lei de Deus, eu já estudei com vocês quando eu estudei Daniel capítulo 7. Tá? Se você tem alguma dúvida, volta e estuda novamente. Ouve o estudo novamente e grava as datas. A mudança da lei de Deus, tá? O imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo, tá? Fez um decreto civil, tá certo? Onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar no sábado, tá certo? Era um decreto civil, e descansar no domingo. O imperador romano. O imperador romano, ele se infiltrou na igreja. E no concílio de Laodiceia, após a morte do imperador Constantino, tá certo? Concílio de Laodiceia, tá certo? Época do imperador Teodósio I, se eu não me engano, se não me falha a memória, tá certo? No concílio de Laodiceia, a igreja cristã, ao invés de dizer assim, olha, o imperador errou, o dia de guarda não é o domingo, é o sábado, o que a igreja fez? Proferiu palavras contra Deus, mudou a lei de Deus, tirando o segundo mandamento da idolatria, acrescentando o dia de domingo no lugar do sábado. Como ia faltar um mandamento, porque tirou o segundo, isso nós vamos ver hoje ainda, aqui no estudo. Dividiu o 10º mandamento em duas partes, porque tirou o segundo mandamento, mudou o sábado para o domingo. A igreja fez errado. Tá certo? Impressionante, né? Tá vendo? Então, se você tiver alguma dúvida, estuda de novo lá, capítulo 7 de Daniel. Como Deus já sabia que a sua lei ia ser afrontada, que alguém ia afrontar ele, e quando você afronta uma autoridade, querendo transgredir a lei dele, o que a autoridade faz com você? Te põe na linha, né? A autoridade não engole desaforo. Agora, Deus está engolindo desaforo desde o ano 321, desde o concílio de Laodiceia, hein? É muita coisa, hein, gente? Uma hora ele vai parar de engolir desaforo. É isso que a profecia diz, tanto no livro de Daniel como de Apocalipse. Dá só uma olhada, o que Deus disse aqui? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento. Do jeito que foi antes que houvesse pecado no mundo,
Quando o pecado entrou no mundo, Deus não mudou a sua lei. É a mesma coisa. Quem mudou a lei foi a autoridade romana e depois a autoridade eclesiástica da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só, quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, igual Deus fez. Criou em 6 dias. E farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o que está escrito aí? Mas o 7º dia é o sábado de quem? De quem que é o sábado? Aí você diz assim para mim, mas todos os dias é de Deus. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você faz aniversário todo dia? Que dia que você nasceu? Eu nasci no dia 28 de dezembro de 1968. Eu tenho 53 anos, certo? E um mês. Mês de fevereiro vou fazer 53 anos e 2 meses. Eu não faço aniversário todo dia. Então não adianta aquele argumento, sabe? Ah, eu adoro a Deus todo dia. Eu também adoro a Deus todo dia. Só que o único dia da semana que Deus separou para ele, para você parar o seu trabalho, descansar nele, louvá-lo e glorificá-lo como Criador e Redentor, é o dia do aniversário, ou seja, o 7º dia, o sábado. Toda semana, Deus tem um dia de aniversário que ele diz assim para você, para de fazer a sua obra, para você descansar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É a terceira vez, entre os 10 mandamentos, que Deus está dizendo que quer ser teu. Você quer jogar ele fora? Não obedecendo ele? Olha só. Mas o 7º dia, o sábado, não é só para você descansar. Tem mais coisa. Me acompanha aqui. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, teu empregado, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Além do sábado ser um dia de descanso, para você esquecer, tá? A tua profissão e descansar realmente, isso faz muito bem para a saúde emocional, física, espiritual e mental. Tá certo? O descanso. Por quê? Aí, Deus explica o porquê. Ele não quer que você trabalhe, e Deus explica porque ele está, pela terceira vez, dizendo que ele é teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Eu fiz os céus e a terra. Se você parar nesse dia, não vai lhe faltar o pão, o mar e tudo que neles há. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o sábado, ele é um dia de descanso, é um dia abençoado e é um dia santo. Toda semana tem dia santo. É o dia do aniversário ali. Aniversário do quê? Que lembra o quê? Que Deus fez a terra, os céus, o mar e tudo que neles há. Tá? Deus disse para a humanidade lembrar que ele é criador, que não vai faltar o arroz na sua mesa, nem o serviço para você, se você santificar e abençoar o dia que ele escolheu, não que foi mudado pelo imperador Constantino e que a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Romana, ratificou, tá certo? E ainda, além de ratificar, prega uma mentira, dizendo que o domingo
tá? Era guardado e era tradição. Olha, não perca o estudo da semana que vem, porque nós vamos mostrar se realmente era tradição. Será que era tradição? Será que era tradição? Tem alguns pastores e padres, eles sabem a verdade. Na realidade, eles omitem a verdade para as ovelhas. Mas eles sabem. Eles dizem assim: no Novo Testamento não existe nada dizendo que é para santificar o sábado. Ah, é? Será que não tem? Será mesmo? Muito bem. Nós vamos estudar na semana que vem, tá? Não perca. Olha, uma coisa eu posso te falar. No Novo Testamento, não tem nada falando sobre o domingo, mas sobre o sábado tem. Aí nós vamos ver semana que vem. Por que será que tem, hein? Porque a lei de Deus, o único versículo em toda a Bíblia que lembra que a lei de Deus existia antes do pecado, é Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Então, queridos, o mandamento do Senhor é muito claro. O sábado, olha só, dá só uma olhada em Apocalipse 14, versículo 12. Olha só, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Olha aqui. Olha a semelhança. Olha, quando Deus julgar o mundo, está julgando já, olha só, uma das vozes de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 6 ao 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ah, mas Deus não julga ninguém, né? É isso que alguns ensinam, né? Vou ler de novo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, vírgula, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Onde é que você ouviu isso? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Eu vou ler aqui agora Apocalipse. Temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus. Apocalipse. Que fez o céu e a terra. Fez o Senhor os céus e a terra. Versículo 11. De Gênesis. E o mar e tudo que neles há. Apocalipse 14, 7. Aqui, ó. E fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Impressionante, né? Será mesmo que no Novo Testamento não fala nada do sábado? Ah, já sei. Muitos querem ver escrito no Novo Testamento a palavra sábado, né? É isso? Então não perca o estudo da semana que vem, tá bom? Dá só uma olhada aqui no versículo 12. Quem são os santos? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Ah, mas espera aí. Não foi abolido? Não. Olha aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus só tem 10 mandamentos, não tem outros. Impressionante, né, gente? Impressionante, né? Então,
Nós vimos aqui até agora o quarto mandamento, né? Agora nós vamos ver aqui, tá certo? O quinto mandamento. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Aqui está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, muito bem, meus queridos. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Do primeiro ao quarto mandamento, tá? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não pode praticar idolatria. Terceiro mandamento, não toma o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, santificar o dia de sábado. Do primeiro ao quarto mandamento é como você se relaciona com Deus. Tá bom? Como é, então, que você se relaciona com Deus? Não tendo um outro Deus diante dele. Não causando aborrecimento em Deus, não praticando idolatria, não tomando o nome dele em vão, e lembrando que ele é teu Criador e Salvador, e que ele é o mantenedor de tudo que você tem. Ele é o doador de tudo que você tem, porque ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tá certo? Se você santificar o sábado, não vai te faltar serviço. Não vai te faltar comida no prato, porque é um dia abençoado. Isso não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Não vai te faltar também bênçãos em todos os sentidos, além de você restaurar sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Isso é como você se relaciona com Deus. Agora, o quinto mandamento é como você se relaciona com o seu próximo. E começa dentro de casa, como você se relaciona com seu pai e sua mãe. Do quinto ao décimo é como você se relaciona com o próximo, ou seja, 6 mandamentos é como você se relaciona com o próximo. 4 mandamentos é como você se relaciona com o nosso Deus. Honra a teu pai e tua mãe. Não me importa quem foi teu pai e quem foi a sua mãe. Ou quem é seu pai e quem é sua mãe. Deus não está dizendo aqui para você respeitar o seu pai e sua mãe só quando o seu pai e sua mãe é um exemplo de vida. Não. Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Para quê? É um mandamento com bênção, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O filho que honra o pai e a mãe terá os dias prolongados, viverá bastante aqui nesta terra. Tá bom? É o primeiro mandamento aqui com promessa. Tá certo? Agora, o sexto mandamento, não matarás. Como é que a gente não mata? Esse não matarás não é matar, tá certo? Gente, não é somente não cometer homicídio. Não matarás. Tem diversas maneiras que você pode matar uma pessoa. Agredindo verbalmente essa pessoa durante uma vida, durante muitos anos, acabando com a autoestima da pessoa, acabando com tudo. Outra coisa, tá certo? Não matarás. Inventando mentiras, calúnia, difamação sobre uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa. Correto? Então, não matarás. Significa isto. Muitas pessoas me perguntam assim, ô Paulo, então por que tem na Bíblia, tá certo? Matança de animal. Ora, aquela matança, aqueles animais que se matavam na Bíblia, tá? No santuário, era para representar o que iria acontecer com Cristo. Correto? Matar para comer, Deus autorizou depois do dilúvio. Aí você diz assim, ora, mas se Deus então autorizou matar para comer, então quer dizer que Deus está transgredindo o próprio mandamento dele? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Correto?
De maneira nenhuma. Ora, depois que entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. Se ninguém matasse ninguém, nem animal e nem ser humano, mesmo assim nós iríamos morrer. Esse não matarás aqui é o não matar com dolo, com vontade, com intenção de matar. Sabe, eu sou formado em direito. O direito explica isso. Ajuda a entender o que Deus está querendo dizer. Você quer ver um exemplo? Existe na nossa lei homicídio doloso e homicídio culposo. E tem as suas qualificações. Não vou ficar explicando aqui as qualificações. Mas nós vamos entender uma coisa. Vamos supor que você esteja andando na rua, tá? Olhando no seu celular, e na sua frente tem uma pessoa, só que você não viu. E você, andando, você pisou, deu um pontapé na pessoa, assim, sem querer, a pessoa perdeu o equilíbrio, caiu. Quando ela caiu, bateu a cabeça na sarjeta ou no poste que estava na frente dela. Ela ia desviar do poste, só que como você trombou nela vendo no teu celular, ela bate a cabeça no poste, racha a cabeça e morre. Você matou. Mas você matou com vontade de matar, com intenção de matar, querendo matar? Não. Então, você cometeu um homicídio culposo, sem intenção de matar. Você não, quando tropeçou na pessoa, quando meteu o pé na pessoa, você não intencionava e nem previa o resultado. Isso é culpa, homicídio culposo. Agora, diferente do homicídio doloso. Quando você olha assim para uma pessoa, fala assim, olha, vou matar aquela pessoa para... É o próximo mandamento. Não adulterarás. Vou matar aquela pessoa para sair com a mulher dele. Davi fez isso na Bíblia. Lembra? Quando Davi fez isso, né? Pediu ali, né, para o seu general colocar lá o marido de Betseba, lá na batalha, para ele morrer, para ele cometer adultério, né? Muito bem. Já estava, né? Com vontade, intenção. É aqui, ó, que nós não podemos. É isso que Deus está falando. Não matarás. Não adulterarás. O que é adultério? Pular cerca. É simples. E outra maneira de adultério, sabe? Adulterar o ensino da palavra de Deus. Nós não podemos adulterar, não. Se a Bíblia, se Deus está falando, olha, eu tenho 10 mandamentos, e meus mandamentos fui eu que escrevi, não foi Moisés, não adianta ninguém querer falar o contrário para você, adulterar o que está escrito na Bíblia. Viu? Então, não adulterarás é ser infiel no casamento, não adulterará a verdade de Deus, você não pode adulterar a verdade da palavra de Deus de maneira nenhuma, tá bom? Você não pode adulterar o prazo de validade de produto, tá certo? Você não pode adulterar a garantia de um produto, não adulterarás nada. O mandamento de Deus é amplo. O mandamento de Deus vai na esfera dos relacionamentos humanos, sociais, do relacionamento social, do relacionamento em comunidade, tá certo? E do relacionamento interpessoal, meu e seu, entre nós dois, tá bom? Então vamos lá. O 8º mandamento, não furtarás. O que é isso? Entende? O furto é diferente do roubo. Tá certo? O roubo é com mão armada, mediante ameaça. O furto é quando uma pessoa não está vendo, tá certo? A pessoa está sentada, coloca o celular dela aqui, aí ela vira para lá, de repente olha, cadê o celular? Veio uma mãozinha, foi lá e pegou, furtou. Tá certo? Então, você não pode furtar em nada. Tá bom? Você vai vender um carro? A pessoa te pergunta assim, você sabe que o carro está com o motor para baixo de meio, ele está ruim. A pessoa te pergunta, o motor está bom? Você fala, está meia vida, está nada. Você está furtando. Entendeu?
O motor não está meia vida, não. Conta a verdade para a pessoa. Chega a pessoa e fala, ó, eu estou vendendo esse carro aqui, portanto, já estou pedindo um pouco a menos, não vou abaixar, mais que isso não vou abaixar. Já estou pedindo um pouco a menos, porque talvez você vai ter que gastar com o motor. Não sei o dia, a hora que você vai gastar com o motor. Porque o motor está menos que meia vida. Por isso que ele está aí, ó. Estou te pedindo aí 2.500 a menos. Se a pessoa quiser comprar, ela compra. Se não quiser, não compra. Não furtarás. Outra coisa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o 9º mandamento. O que é falso testemunho contra o teu próximo? Falso testemunho é o seguinte. Vamos supor, tá? Você conhece uma pessoa. Pode ser uma pessoa da sua família, da sua casa, tá? E aquela pessoa é esquecida, sabe? Tem uma memória esquecidinha, tá? Aí você, na reunião de família, você fala assim, olha, é esquecido. A pessoa olha para você e fala, não fala mal de mim. Você fala, não estou falando mal de você, estou falando a verdade, você é esquecido mesmo. Isso não se enquadra nesse mandamento. O que o mandamento está dizendo é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Correto? O que é falso testemunho? Falar mentiras sobre a vida de uma pessoa. Destruir a vida do próximo com falso testemunho. Aceitar ser falso testemunho, né, na vara do trabalho. Um exemplo, aceitar ser falsa testemunho nos tribunais, dar falso testemunho contra quem trabalha com você, fofocando da vida da pessoa. É isso que o mandamento diz, tá bom? É isso que ele quer indicar. Bom, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e para quem é mulher, o homem do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tá? Não cobice o carro da pessoa, não cobice a casa da pessoa, não cobice o emprego daquela pessoa. O mundo hoje está cheio de cobiça. Olha, e a cobiça é a raiz de todos os males. Quem cobiça para destruir a vida de uma pessoa, transgride o 9º mandamento, começa a caluniar a pessoa, difamar, injuriar. Quem cobiça, além de fazer isso, dar falso testemunho, furta. Quem cobiça, furta. Quem cobiça, adultera. E quem cobiça, mata. Entendeu? Quem cobiça, desonra o pai e a mãe, aquele filho obediente, que dentro de casa quer ser o pai, quer estar na autoridade do pai e da mãe, cobiçando a autoridade do pai e da mãe. Ora, casa e vai ser pai e mãe, para ver se é fácil. É simples. Perceberam como os mandamentos de Deus são perfeitos? Esta é a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Agora você fala, nossa, Paulo, isso tudo já acabou? Não, tem mais alguma coisinha. Vamos então? Vamos então, mais um pouquinho. Olha aqui. Deus escreveu a sua lei, repetindo. Por que repetição? É um método pedagógico de ensino. Você precisa entender que Deus foi quem escreveu essa lei. Não deixe as pessoas adulterar esta verdade. Não adulterarás, não é só pular cerca, é adulterar esta verdade. Olha aqui, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muito bem, mais um slaidinho, né? Entendamos o que Jesus quis dizer. Aonde? Em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, diz assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, os escritos dos profetas, a Bíblia toda. Aí tem gente que olha para você e começa a adulterar a verdade, sabe? Aí eles começam a falar assim, tá vendo? Não precisa guardar, não, os mandamentos da lei de Deus. Eu já ouvi pastores, tá, dizendo o seguinte, que se adulterar um pouquinho, Deus não vai tirar o céu dele por causa disso. É? Será que Deus vai levar para o céu, meus queridos irmãos, algum presunçoso? Você sabe o que é o presunçoso? Ó, eu vou adulterar porque Deus depois perdoa. Será que Deus vai levar presunçoso para o céu? Hã? Ah, eu vou destruir a vida daquela pessoa porque eu não fui com a cara dela. Ou não fui com a cara dele. E outra coisa. Deus perdoa, depois eu me arrependo e Deus perdoa. É? Quem te ensinou isso, hein? Em que Bíblia está escrito que Deus vai levar presunçoso para o céu? A Bíblia diz que Deus vai levar santos para o céu, pessoas arrependidas amargamente dos seus pecados. Queridos, vamos entender aqui o que Jesus quis dizer. Qual é o primeiro mandamento da lei? Não é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? E o segundo é o teu próximo como a ti mesmo? Ora, como é que você ama a Deus? Guardando do primeiro ao quarto mandamento. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, vou repetir, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro mandamento, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, está aqui, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Teu Deus, o Senhor é o sábado dele, do Senhor teu Deus, não é de igreja nenhuma, não é de placa de igreja nenhuma, não é de religião nenhuma. E diz aqui, tá? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, meu querido? É desta forma que nós nos relacionamos com Deus. Jesus, ele não aboliu, ele simplificou, ele sintetizou. Tá? Ele explicou, ele resumiu, ele não aboliu. Nós temos que guardar o sábado para lembrar que Deus é o nosso Criador. É um dia santo, é abençoado, é o dia do aniversário. Toda semana você lembra que você não veio do macaco, que o universo não explodiu, mas que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se todas as pessoas se relacionassem com Deus do primeiro ao quarto mandamento, não teríamos nesta terra pessoas que são ateus, pessoas ruins, que atiram primeiro para ver depois quem caiu. Porque uma pessoa que se relaciona com Deus não faz isto. E uma pessoa que se relaciona com Deus ama o teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que se relaciona com Deus, como é que ama o próximo? Honrando pai e mãe, não matando, não adulterando,
não furtando, não dizendo falso testemunho e não cobiçando. É isso que Jesus quis dizer. Ele não substituiu os 10 mandamentos. Tá bom? Olha o versículo 40. O versículo 40 diz assim: destes 2 mandamentos, ou seja, que ele sintetizou, dependem toda a lei. Que lei? Se ele tivesse falado aqui, olha, desses 2 mandamentos é o que vale a partir de hoje. Os outros 10 que eu escrevi, joga fora. Mas não foi isso que ele disse. Destes 2 mandamentos, lógico, que ele sintetizou nos versículos acima, dependem toda a lei, que são 10 mandamentos. Ele sintetizou. E os profetas, ou seja, os escritos, os santos profetas canônicos que escreveram a Bíblia. Muito simples de entender. Entenda. Vou ler de novo, para você gravar. Do 1º ao 4º mandamento, é como amamos a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande 1º mandamento. Do 5º ao 10º mandamento, ou seja, 6 mandamentos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os outros 6 mandamentos é como amamos ao próximo. E começa dentro da nossa casa. Olha, então nós temos que ser cristão aonde? Dentro de casa. Da nossa família. Amarás o próximo, o teu próximo, como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não aboliu e nem mudou nada. Ele somente explicou. Simples. Está vendo, meus queridos? Né? Vamos aqui. O que Jesus diz sobre a sua lei? O que Jesus diz sobre a sua lei? Não penseis que vim revogar a lei. O que é revogar? Abolir, retirar, mudar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir o quê? O que a lei determina e que os profetas escreveram sobre ele, sobre Jesus. O que é que a lei determina? Que nós devemos ser obedientes a Deus. E o que é que os profetas, os escritos dos profetas determinaram? Que Jesus iria encarnar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que Jesus ia morrer pelos pecados da humanidade. E que ele vai voltar segunda vez agora. Vai julgar os vivos e os mortos. E vai condenar e destruir Satanás, os demônios e todos os ímpios. E vai levar para o céu aqueles que irão ser salvos. Tá certo? Os salvos irão ser salvos. Para toda a eternidade. Depois vai voltar aqui na Terra, depois de 1000 anos, para restaurar a Terra, o planeta Terra. Você fala, nossa, Paulo, você deu um resumão agora. Dei sim, mas nós vamos estudar tudo isso pormenorizadamente com você. Tá bom? Então não perca os estudos. Olha aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que é passar o céu e a terra? Nós vamos estudar com você. Só para você entender o que significa passar o céu e a terra, você vai ter que estudar 4 estudos. Tá bom? Então, olha, não perca os estudos, tá? Vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Esse negócio de passar o céu e a terra. O que é isso? Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, tá certo? Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Tá vendo? Então, que história é essa? Que a lei de Deus foi abolida? Não foi, não. Tá bom? A lei de Moisés foi abolida quando Jesus morreu.
Mas a lei de Deus, não. Você fala, mostra na Bíblia. Vou mostrar para você da Bíblia que a lei de Moisés foi abolida quando a gente estudar a lei de Moisés. E nós vamos estudar, tá bom? Então vamos lá. O que é pecado? O que é pecado, hein? Vamos lá. Será que se eu pegar um copo numa bandeja, aquele copo de cristal, hein? Não é um copo comum, não. Aquele lá da coleção, né, da esposa, né? Você imagina? Hã? Hã? Ela fala, amor, pega uma água aí para mim, traz uma bandeja aí, e pega aquela jarra de cristal também, põe um suco de laranja, né? E traz aqui para mim, que hoje eu estou cansada, é meu aniversário, você quer fazer um agrado para a esposa. Aí você pega aquela bandeja, aquele copo de cristal e a bandeja, né? E a jarra de cristal com suco de laranja, e você vai, de repente você tropeça, você cai. Aí quebra a jarra com suco de cristal, jarra de cristal com suco de laranja, e quebra também o copo de cristal da coleção da tua esposa. Isso é pecado? Não. Isso é falha humana, é erro. Nós estamos sujeitos a errar. O que é pecado? Vamos entender. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Que lei? A lei de Deus ou a lei de Moisés? A gente peca quando a gente transgride a lei de Moisés ou peca quando transgride a lei de Deus? A gente peca quando derruba um copo de cristal no chão ou peca quando fala mal de outras pessoas, querendo destruir a vida das pessoas? Já ficou bem claro para você que a gente peca quando transgride a lei de Deus, quando usa o nome dele em piadinha, quando a gente sabe que tem que guardar os mandamentos de Deus e fala, não, esse foi abolido, você não precisa guardar, não. Será? Né, meus queridos? Tá vendo? Então, ó, pecado é a transgressão da lei de Deus. Pouquinho mais só. A lei nos restaura. A lei de Deus nos restaura. Olha só o que diz o Salmo, capítulo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Qual lei que te restaura a alma? É a lei de Moisés? Não. A lei de Deus te restaura a alma. Porque quando você ama a Deus de todo o teu coração, guardando do primeiro ao quarto mandamento, e quando você ama o próximo como a ti mesmo, guardando do quinto ao 10º mandamento, você é um cidadão do reino dos céus. Restaurou a sua alma. Você sabe que você pode contar com Deus nos momentos mais difíceis, que o Senhor virá a teu socorro. Restaura a sua alma. Do quê? Da dúvida, das aflições, das dores, das traições que você poderá sofrer na vida, das puxadas de tapete que outras pessoas te darão, porque não guardam a lei de Deus, não sabem o que é Deus e nem tem Deus no coração. Está entendendo, meus queridos? Mais um pouquinho. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que coisa linda! Amém. Deus seja louvado. Não é verdade? Eu tenho certeza que os seus olhos agora estão sendo iluminados pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê, meus queridos? Porque uma coisa que você não conhecia ou que você achava, né, que tinha sido abolida, a Bíblia está iluminando os seus olhos e mostrando, alargando a sua visão, mostrando a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo, meus queridos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mais um pouquinho. Que pena que já está terminando, hein? O amor de Deus é aperfeiçoado. Em quem? Em quem guarda os mandamentos de Deus. E Deus só tem 10 mandamentos. Olha só. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Está vendo, gente?
Aí você começa a ficar preocupado, né? Você fala, nossa, será que o líder da minha igreja sabe? Ora, se o líder da sua igreja não sabe, Deus não vai imputar o pecado de ignorância. Tá vendo como é que Deus é bom? Agora, se você sabe a partir de hoje, e amanhã, hein, chegar uma pessoa para você e falar assim, olha, esse negócio aí, ó, tá certo? De guardar o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, pode, tire isso aí de lado. Porque é o seguinte, ó, tem nada demais você ter um ídolo de jogador de futebol, não. Tem nada demais você ter um ídolo cantor. Tem sim. E se você ensinar sabendo a verdade, ensinar o errado, a Bíblia está dizendo que você é mentiroso. Ah, mas olha, eu sei que Deus está falando para não usar o nome dele em vão, mas o que tem em contar uma piadinha de Deus? Cuidado, de Deus não se zomba. Deus é santo, sagrado. Não pense na sua mente que você vai poder misturar o santo com o profano e que Deus vai tolerar isso. Não vai. Tá certo? Então, se você, sabendo dos mandamentos de Deus, a partir de hoje, amanhã, começar a transmitir coisa errada para os outros, você entra aqui, você é mentiroso. E em você não está a verdade. Ou seja, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, além de você saber o que é certo, não guardar os mandamentos, ainda vai ensinar o que é errado para os outros, é mentiroso. E nele não está a verdade. A Bíblia diz isso. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Versículo 5. Aquele, vírgula, entretanto, vírgula, que guarda a sua palavra, guarda aqui no coração e aqui. Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Tá vendo? Quem guarda os mandamentos de Deus, que são 10, o amor de Deus vai aperfeiçoar esta pessoa. Certo? Porque quando a gente guarda os mandamentos de Deus, e chega algum colega de trabalho que trabalha aí com você, falando mal do gerente, querendo criar intriga na empresa, né? Às vezes a pessoa que veio falar mal do gerente está até cobiçando o cargo do gerente. Quando você ouvir alguém que você trabalha fazendo isso, lembra do estudo de hoje. Não faça isso. Não mate pela língua e não diga falso testemunho. Cuidado. Se você não entrar na onda do mal, o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em você, porque você teme a Deus. Você teme a Deus. E se recusa a entrar naquele jogo. Você está entendendo? E você ama tanto o gerente, como aquele coitado que veio destruir a vida do gerente para você. Comece a orar por essas pessoas. Agora você começa a entender, nesse estudo dos 10 mandamentos, como é que esse mundo que a gente vive está podre, caindo aos pedaços, está canceroso, e Jesus precisa voltar logo. Agora você entende por que Jesus está julgando desde 1844. Ele está ali purificando o santuário celestial. Por quê? No céu tem alguma coisa imunda? Não, mas no céu tem um registro dos pecados no santuário celestial e precisa ser purificado. E como é que se purifica? No julgamento. Jesus está julgando. Chega, Jesus está querendo dizer assim para nós, olha, para quem estuda o livro de Daniel, Apocalipse, chega, já estou julgando, daqui a pouco vou voltar. Amém, Deus seja louvado. Amém, Deus seja louvado. Amém, Deus seja louvado. Jesus vai voltar. E nós nunca mais sofreremos nessa terra, nunca mais teremos que suportar pessoas maldosas, ou ver o mal, e ter que falar assim, é assim mesmo, né? Não,
Não é assim mesmo, não se conforme com o mal e com as coisas erradas, meu querido. Guarde os mandamentos de Deus para que Deus possa aperfeiçoar o amor dele em mim e em você. Está acabando. Nós temos mais 2 slides só para acabar. Que pena, né? Que pena. O dever de todo homem. Dá só uma olhada no que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é... O que é suma? Resumo. De tudo que você ouviu hoje. O resumo. Qual que é o resumo? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. São 10. Porque isto é o dever de todo homem. Está vendo? Deus não está aqui dizendo que é opcional. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Por que que Deus usa essa palavra dever? Porque Deus sabe que se qualquer pessoa pode estar dentro de um presídio, leva uma Bíblia dentro do presídio, a pessoa se converteu, começou a guardar os mandamentos de Deus, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado naquela pessoa. Aí a pessoa não vai voltar mais a praticar aqueles crimes. E diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ah, mas Deus não julga, né? Lógico que julga. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Vou ler tudo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos agora ler o penúltimo slide. O que faz quem ama Jesus? Olha o livro de João, capítulo 14, versículo 15. O que o próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava se referindo aqui aos mandamentos, não é a lei de Moisés, não, é aos mandamentos mesmo, os 10 mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama Deus? Chega de desculpa, então. Chega de procrastinar. O que é procrastinação? Para muita gente procrastinadora, o melhor dia é o dia de amanhã. Ó, amanhã eu vou começar aquele regime, mas nunca começa. Amanhã, tá? Vou na academia, nunca vai. Amanhã vou começar a me alimentar melhor. Nunca se alimenta. Ah, amanhã eu vou começar a guardar os mandamentos de Deus. Nunca vai guardar. Não procrastine. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E o último versículo, não é nem um versículo, é um quadro para você entender. Aqui está, aqui onde eu estou balançando aqui está o que é os 10 mandamentos na Bíblia. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui desse lado aqui, ó, eu estou balançando aqui o mouse, tá? Desse lado aqui, está o que o homem mudou. Com ordem de quem? Não sei. Aliás, nós sabemos, né? Constantino mudou porque ele quis. E a Igreja Católica Apostólica Romana ratificou a mudança. O livro de Daniel, capítulo 7, diz lá, 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, mudará os santos matará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Tá vendo? Como é que eles fizeram, então? Fizeram assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o seu santo nome em vão. Esse não tomar o seu santo nome em vão é o terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tiraram o mandamento da idolatria. Tiraram o segundo mandamento. No lugar do segundo mandamento, colocaram o terceiro.
Aí, no terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Como está faltando o mandamento, o domingo entrou aqui, no terceiro. Mas a lei de Deus não diz para você guardar domingo e festa. A lei de Deus diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia abençoou, por isso santificou o dia de sábado. Né? O 4º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Na lei de Deus é o 5º mandamento. Por que está faltando um? Eles tiraram o mandamento da idolatria. Aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. 5º mandamento, não matar. 6º, não pecar contra a castidade. 7º, não furtar. 8º, não levantar falso testemunho. E no 10º, né, no 9º e no 10º mandamentos da Igreja Católica, tá certo? O que acontece? Tá a jogada de mestre. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias é a mesma coisa. Se você não deseja a mulher do teu próximo e não cobiça as coisas alheias, você não cobiça. É a mesma coisa. Por que dividiram o 10º mandamento em 2? Porque tiraram o 2º da idolatria. Então, dividiram um mandamento de Deus, que é o 10º, dividindo em 2, para poder dar 10, né? Porque senão ia dar 9. Então, tiraram o 2º mandamento de Deus, trocaram o sábado para o domingo e fizeram o quê? Dividiram o 10º mandamento em 2. Muito bem, meus queridos. O estudo de hoje termina aqui. A semana que vem, não perca o estudo. O que nós vamos estudar é segredo. Eu não vou falar. Para você estudar, tá bom? Vai ficar aquela curiosidade. Você vê que cada estudo que nós estamos tendo, tá? Nós estamos aprendendo cada vez mais. Vamos orar então. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra hoje nos ensinou. O teu Santo Espírito abriu o nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos e sermos libertos de muitos sofismas e coisas erradas que ouvimos desde a nossa infância, desde a nossa meninice. Hoje, o Senhor nos revelou esta grande luz, esta grande verdade, e nos libertou, Senhor, de muitas coisas erradas que acreditávamos. Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos nós que estamos estudando a tua palavra. O Espírito Santo nos conduz aos teus braços, porque salvos estamos em tua graça e em teu amor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Até então, a semana que vem, no próximo sábado, onde daremos continuidade aos estudos. Muito obrigado.